Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o que eu achei dos livros hypados que eu li, os últimos livros hypados que eu li. Então, o primeiro livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. O livro conta a história da Evelyn, que é uma estrela muito conhecida de Hollywood. Ela ficou conhecida tanto por seu talento quanto por suas polêmicas, né? Como o título diz, por causa dos seus 7 casamentos. Só que na verdade ninguém sabia muito bem a história da Evelyn. Todo mundo se questionava, se perguntava quem era realmente o amor da vida da Evelyn e ninguém nunca soube. Aí, um belo dia, ela decide chamar uma jornalista, em específico, a Monique, para contar sua vida, para ela fazer um livro autobiográfico. E aí, a partir desse relato, a gente vai conhecendo a história da Evelyn e vai vendo que não tem nada assim a ver com toda a imagem que ela tinha, com tudo o que as pessoas achavam, né, sobre ela. Eu gostei muito desse livro, eu achei ele muito bem escrito e achei muito envolvente. Eu fiquei tipo a madrugada inteira lendo ele porque eu gostei muito da história. Eu achei que ele tem muita representatividade LGBTQIA+. Ele desconstrói um pouco essa coisa de fama mesmo, sabe? De que tudo é glamour, tudo é perfeito. A Evelyn, ela é uma mulher muito forte, mas também muito difícil. Você fica tipo, ela é uma boa, ela não é uma boa pessoa, tipo, ela se você gosta ou não dela, sabe? Porque ela faz umas coisas assim que são muito difíceis de digerir. E também até para as pessoas que convivem com ela, até para as pessoas que estão na vida dela. Só que ao mesmo tempo você entende porque ela achou um mecanismo de defesa. Sabe, a Evelyn, ela é uma mulher muito bonita e ela sempre teve consciência disso, que ela era muito bonita, e ela resolveu usar o machismo da época ao seu favor. Ela não que hoje não tenha machismo, né? Mas antigamente com certeza era muito pior. E ela usou tudo a seu favor, entendeu? Para conseguir as coisas que ela queria. Então ela faz algumas coisas que você duvida do caráter dela, mas ao mesmo tempo você entende os motivos dela e entende que se ela não tivesse feito do modo que ela fez, provavelmente ela não teria nenhuma chance de conseguir o que ela queria. Acho que o único ponto negativo que eu tenho do livro, que nem é um ponto negativo, assim, mas foi algo assim que eu não gostei tanto, foi o final. Não que tenha sido um final péssimo, assim, sabe? Mas eu faria diferente, eu faria um outro final. Então não me agradou tanto, mas ainda assim eu gostei muito do livro e vale muito a pena ler ele, porque é muito envolvente. Ainda mais se você gosta de fofoca, porque esse livro é uma fofoca inteira, entendeu? É uma fofoca sobre a vida dela. O segundo livro é Minha Sombria Vanessa. Esse livro, ele conta a história da Vanessa, que é uma mulher de 32 anos, que sofreu um grande trauma na vida dela quando ela era adolescente. Quando ela estava no ensino médio, ela se envolveu romanticamente com o professor dela do ensino médio. E assim, o mais curioso no caso da Vanessa é que ela é a única pessoa que não enxerga isso como um abuso e como pedofilia, sabe? Ela acredita realmente que ela teve um caso com o professor dela e que ela tinha a plena consciência do que ela estava fazendo e que ela foi conivente com a situação. Eu gostei muito do livro. Nossa, esse livro ele mexeu muito comigo. A autora, ela fala do relacionamento abusivo com muita propriedade.
Então, para quem já passou por isso, é muito delicado. Vai até um alerta aí de aviso de gatilho, tá? Tem aviso de gatilho para estupro, para pedofilia, para relacionamento abusivo, para manipulação psicológica. Ele é um livro assim bem pesado e a autora deixa bem claro que não é sobre uma história de amor, que no caso é o que a Vanessa acredita. Ela acredita que ela teve uma história de amor. Daí a gente vai vendo como o trauma mexe com a pessoa, como o trauma afeta a vida dela assim para sempre, entendeu? É preciso muita terapia, muita autoajuda, sabe? Porque a Vanessa parece que ela tem a vida completamente parada, sabe? Parece que ela parou no ensino médio e ela não conseguiu caminhar, sabe? Ela não conseguiu sair daquilo. Por mais que ela fosse uma adulta já, que ela estivesse trabalhando, mas ainda assim a vida dela tava ali, presa, sabe? E não tem como falar muito sobre as coisas que acontecem no livro, porque eu acredito que tudo nesse livro é um spoiler, sabe? Mas vale muito a pena ler. Eu não tenho nenhum defeito para dar para esse livro, eu achei ele perfeito, 5 estrelas, favoritado, porque eu achei perfeito. Eu gostei do início ao fim. O final eu achei super válido. Eu acho que algumas pessoas podem não gostar do final, porque não é o que as pessoas esperam, não é o que as pessoas querem, sabe? Até eu, por um certo ponto, eu queria muito que fosse esse final esperado. Mas eu vi que não tinha como ser, porque tudo na vida é um processo. E a Vanessa, ela estava passando por esse processo. E o processo ele não se resolve assim, um passo de mágicas, né? Então, eu achei muito válido o final, me agradou muito. E eu espero que vocês leiam e que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Só cuidado com o aviso de gatilho que eu falei, tá? Porque às vezes a gente não tá muito pronto pra ler sobre esses assuntos. Eu li e já me deixou meio assim, sabe? Mas eu achei que foi muito bom pra mim, sabe? Foi um desconforto grande, mas um desconforto bom. O terceiro livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E o livro conta a história da Lily, que é uma jovem com uma vida normal, mas que tem uma adolescência marcada pela violência doméstica que ela tinha na casa, que ela via o pai dela bater na mãe. O livro vai acompanhar a história da Lily e vai acompanhar sobre os seus relacionamentos. E tudo que eu falar a partir daqui pode ser um spoiler, porque são coisas que não estão na sinopse do livro. Então, assim, o que eu posso adiantar é que o livro também tem aviso de gatilho para estupro, para violência doméstica, para relacionamento abusivo, tá? E também é um livro bem pesado, bem forte. Ele não mexeu tanto comigo quanto Minha Sombria Vanessa, mas eu chorei mais do que Minha Sombria Vanessa, porque realmente a última parte, que é a parte da autora escrever, é muito impactante, sabe? Porque é uma história real ali. Já saiu do personagem, já saiu da história da Lily, que também é uma história muito comovente, mas quando você vê a autora falando sobre a experiência que ela teve, ou que as pessoas que ela ama teve, sabe, sobre violência doméstica, é muito marcante, sabe? Então, eu recomendo, vale muito a pena ler esse livro. E, bom, os pontos negativos que eu achei foram a falta de representatividade, né? Porque é só gente branca, do olho claro e perfeita, sabe? A menina é perfeita, ela tem um corpo perfeito, cabelo perfeito, tudo é perfeito. E o cara, aquele estilo, sabe? Perfeito. O cara é musculoso, é lindo, maravilhoso, tem o cabelo perfeito, o nariz perfeito, a boca perfeita, tudo é perfeito. Entendeu? Tipo, então eu sinto falta de pessoas reais, sabe? Porque a gente sabe que existem pessoas muito bonitas, beleza? Mas nem todo mundo é assim, entendeu? E ninguém é perfeito, né? Então
falta um pouco disso, sabe? Eu acho que falta um pouco mais de, sei lá, de humanidade, sabe? Humanidade, eu falo assim, de imperfeição mesmo, porque fica muito assim, foge um pouco da realidade, sabe? De que nem todo mundo é assim, e também fica promovendo mais o fato de só ter gente branca e só ter gente hétero e, sabe? Eu acho que isso não colabora muito com, com os problemas sociais que a gente tem. Então eu acho que falta. Então eu acho que esse é o problema, sabe? A escrita é muito boa, a história é muito boa. Eu gostei muito, sim, da forma como fluiu. Pra mim, me prendeu bastante. E a Colleen Hoover, ela escreve de uma certa forma que algumas vezes ela brinca, sabe? Com algumas coisas que são um pouco sérias. E aí tem algumas vezes que você se vê dando risada de algumas coisas assim que você fala, não era pra eu estar rindo, mas da forma como ela escreve é muito engraçado. E vamos para o quarto e último livro, que é Flores para Algernon, que se eu não me engano esse livro é um clássico, porque ele foi escrito há muito tempo. Foi em 1959, a primeira vez que ele foi publicado. Então, sim, ele é um clássico e ele entrou muito em hype nos últimos tempos. Então, o livro conta a história do Charlie, que é um deficiente intelectual grave, só que o Charlie tem muita vontade de aprender e ele quer muito ser inteligente. Então, ele se torna voluntário de uma cirurgia revolucionária que nunca foi feita antes em humanos, para que reverta de alguma forma a deficiência que ele tem e ele fique inteligente, digamos assim. Então ele faz a cirurgia, dá super certo de início. Aí ele fica super inteligente, fica muito mais inteligente do que todos os professores e neurocirurgiões e psiquiatras que acompanhavam ele. E fica muito mais inteligente que praticamente todo mundo. Ele fica com um QI assim elevadíssimo. Então, a partir do momento que ele fica inteligente, né, digamos assim, que ele começa a conseguir observar as coisas, entender as coisas, ele começa a perceber como a sociedade se refere a ele, sabe? Como as pessoas agem e agiam com ele. Ele vai começando a ter lembranças da infância e da adolescência e até mesmo da fase adulta, que foi antes da cirurgia. Então, o livro ele é basicamente sobre isso. Ele fala muito sobre como a sociedade trata as pessoas com deficiência. Eu ouvi algumas pessoas falar sobre esse livro que, nossa, choraram muito com o livro. Eu não tive vontade de chorar nem nada assim, mas ele me emocionou bastante em algumas partes. E, cara, ver a forma como as pessoas tratavam ele, enfim, antes da cirurgia, só por ele ser deficiente, sabe? Se aproveitando de que ele não entendia o que estava acontecendo, você vê o quanto a sociedade é cruel, sabe? E o quanto, às vezes, sei lá, ela nem entende que tá sendo cruel, sabe? Porque quando é para benefício próprio, a pessoa nem para pra pensar, nem para pra refletir sobre o que ela tá fazendo. A todo momento, assim, eu tinha uma sensação de que eu queria pegar o Charlie e guardar ele num potinho, sabe? Sabe? Quando, sei lá, você tem vontade de defender alguém, porque ele não tinha ninguém por ele. E ele não tinha nenhuma condição de se defender. A gente para pensar em como essas coisas são hoje em dia, porque não é muito diferente. Não é, de verdade. Eu acredito que seja ainda praticamente a mesma coisa, entendeu? E quando a gente analisa toda a história dos deficientes, sabe? De várias culturas em que os deficientes eram mortos assim que nasciam,
sabe? Que eram considerados aberrações, não só os deficientes intelectuais, como deficientes físicos também, sabe? Hoje em dia, como as pessoas não podem matar uma pessoa com deficiência, elas escolhem essas pessoas para ser piada da sociedade, entendeu? A gente ainda vê muito isso, eu vejo muito isso. Eu vejo muito vídeo de pegadinha, sabe? Passar no Facebook com gente que sei lá, que tem alguma deficiência física. Com deficiência intelectual, hoje é muito difícil das pessoas mexerem assim escancaradamente, sabe? De postarem um vídeo assim, porque eu acho que isso é muito mal visto, né? Muito mais do que com deficientes físicos. Só que o que eu vejo é que até mesmo os deficientes físicos fazem piada com eles mesmos, sabe? E tem até uma frase no livro que eu acho que se encaixa perfeitamente com isso. A frase é o seguinte: é fácil ter amigos se você deixa as pessoas rirem de você. E eu acho que isso reforça muito esse bullying que as pessoas sofrem, porque é isso, né? É um bullying. Enfim, eu gostei muito do livro, eu achei um tema muito importante, sabe? E ele não foi favoritado, mas eu não tenho nenhum ponto negativo para falar dele. Assim, nada me desagradou. Na verdade, talvez um pouco o fato a professora dele ter se envolvido com ele romanticamente depois que ele fez a cirurgia. Eu achei meio estranho, assim, sabe? Mas, enfim, ele disse que amava ela e ela começou a amar ele também, enfim. Mas eu achei meio estranho. Mas acho que é só isso. Não tem nada demais, assim. É um livro muito bom, eu recomendo muito para abrir muito a cabeça da gente em relação a isso, ainda mais quando é um assunto tão distante da gente, né? Que não tá na nossa bolha, que a gente não passa por isso, ou também às vezes não tem ninguém na família ou algum amigo que passe por isso. Então, quando é um assunto distante da gente, é muito importante a gente dar mais atenção. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, dê o seu like, compartilhe ou comente, que eu quero muito ler os comentários de vocês. E muito obrigada por tudo. Um beijão. Até o próximo vídeo.